queridos ouvintes, queridos amigos que acompanham todos os sábados o nosso programa Ferramentas da Consciência, um programa que tenta levar para você o mais número possível de ferramentas para que te auxiliem. E por que a gente tem esse propósito aqui no Ferramentas da Consciência? Porque a gente sabe que cada caminhar é único, né? Então, a ferramenta que serve para mim, às vezes não serve para você e vice-versa. Então, vamos conhecer as mais diversas ferramentas aí para que a gente consiga viver melhor, lidar melhor com as nossas questões, né? E se sentir abraçado aqui nesse mundo. O meu nome é Caterine, eu sou da Consciência 81 Orgonites e eu te convido a entrar lá no nosso site, que é o www.consciencia81.com.br e conhecer os Orgonites, que são ferramentas sim de despertar também. E hoje nós vamos conversar sobre o som e eu queria te contar uma curiosidade. Você sabia que o que tem de bom no som são as frequências? E nós, lá na Consciência, temos orgonites que são banhados com as frequências de cura, com as frequências de elevação espiritual, de prosperidade. Então, te convido para entrar lá no nosso site e conhecer um pouquinho. E como eu te falei, nós vamos conversar sobre o som. E quem eu recebo aqui hoje é o Rafael Freitas. Ele é educador físico de formação, acupunturista e massoterapeuta. E tem uma especialização em fisiologia da geriatria, ou seja, ele cuida aí do pessoal da terceira idade, né, Rafa? E o Rafa, como um buscador, né, ele sempre busca novas ferramentas aí para tratar as pessoas com quem ele trabalha, com quem ele atende. E ele tem até uma curiosidade para contar pra gente em relação ao som, né, Rafa? E ele descobriu como o som é potente no momento desse atendimento, né, Rafa? Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Sim, então, e o som, a partir do momento que eu comecei a utilizar, né, eu passei a ter uma resposta muito mais eficiente, né, por questões do paciente estar se entregando à terapia, ao relaxamento, à concentração, né, ele está voltando para dentro de si ali, né, que a terapia é isso, né, é uma entrega, né, e a partir da vibração, né, a gente conseguiu alcançar, a gente consegue alcançar uma resposta muito melhor com a terapia, né. Interessante, né? Isso é muito importante. Tem um sábio que a gente vê muito no YouTube aí, eu vou deixar nos comentários do nosso vídeo depois o nome dele, porque tá me fugindo agora, que ele diz que a palavra, ela é um símbolo do humano, mas o som, ele atinge a essência, né? Então, por exemplo, palavras diferentes em línguas diferentes significam coisas diferentes, mas o som e a vibração daquela pronúncia atinge o mesmo lugar do ser. É muito interessante, né? Isso é muito interessante, né? É uma questão, né, do autoconhecimento através da música ali, de uma memória afetiva do som também, né? Isso é muito legal, né? Eu tenho tido bons resultados, né, com a vibração e com as frequências para todos os tipos de tratamento. Então, os hertz, né? Tem os famosos hertz que são muito utilizados, né? Verdade. Para cura. Então, isso é muito bom. Mudou os mantras, né, mantras, Rafa? né? A gente vê a utilização de mantras, né? Por exemplo, na meditação, a gente observa a utilização dos mantras. E às vezes são palavras que para nós, né, dentro do Brasil aqui, a gente às vezes não tem o conhecimento do significado do que você está emanando, do que você está ali na meditação vibrando. Mas a vibração daquele mantra, ele chega e consegue causar um efeito como se em algum lugar de você existisse uma consciência que sabe o que está acontecendo, né? Elevando a vibração, né? Você está conseguindo manter a vibração num nível alto ali, né? E aí faz com que você não deixe desenvolver alguns sintomas. Até alinhamento dos chakras, né? Isso, você consegue alinhar, né? Através do som, né? Da tigela, né? Comentando da tigela. Você estava até contando pra gente agora há pouco aqui que você tem uma curiosidade dessa tigela tibetana, né? Que você já tinha ela há um tempo, mas não utilizava. Eu não utilizava a tigela e passei a utilizar, né? E a partir de uma entrega espiritual minha, né? E aí do caminho que eu venho seguindo, e aí comecei a utilizar e vi que o despertar do paciente ali no final da sessão com a tigela faz uma diferença muito grande, né? E você estimular o paciente também enviando sons assim pelo WhatsApp, compartilhando músicas de relaxamento, isso tem sido muito eficiente, assim, até de retorno. Nossa, Rafael, eu estava precisando escutar uma música agora aqui, eu não estava, sabe, não estava muito bem, que bom que você mandou o mantra na hora certa, né? E na tua experiência, como o som já te ajudou?
Então, me ajudou muito na questão da ansiedade, da questão do sono, assim, né? Eu, há um tempo atrás, ainda cuido, né, de alguns gatilhos emocionais relacionados à ansiedade, né? E o som me ajuda bastante, principalmente na questão do sono, né? Eu uso muito à noite, né? Sempre quando eu sinto que eu estou entrando num ciclo, né, de um estresse, assim, eu passo a Ele te restabelece um padrão harmonioso. Me equilibra muito bem, assim, em relação... Eu acho que dentro da sociedade que a gente vive hoje, né, que é uma sociedade de cobranças, de metas, burnout, de coisas a se alcançar e patamares e tudo mais, né, a gente acaba abandonando esse nosso ser e vivendo vivendo automático, essa constância então, dessa cobrança, né? Então, muito estímulo, muito estresse, né? Então, você mantendo esse costume, né, de estar próximo a boas músicas, né? Boas vibrações, né? E isso atrai, né? Uma coisa que vai atrair, né? Uma coisa muito legal. O primeiro contato com o som que eu tive foi até através da loja da Janete, lá da nossa amiga, né? Olha que interessante, fica aí. Rafa, passa o contato da loja da Janete. Loja Espaço do Ser. Espaço do Ser, em Nova Petrópolis fica lá, mas coloca lá, Espaço do Ser. No Instagram, né, que aí tem vários itens, tem as orgonites da Caterina. E a Janete também é um amor de pessoa, chama ela no Instagram que vocês vão amar conversar com ela. Ela fica o dia inteiro escutando música, mantra, e eu não tinha esse costume. Aí quando eu fui pra lá, eu trabalhei um tempo lá na hora dela e ficava o dia inteiro lá escutando música, mantra. Você foi fazer essa terapia lá, né? Então. Era terapia, foi uma imersão ali, sabe? É um ambiente terapêutico. Então ficava ali, e ali ela colocava mantra pra prosperidade, mantra pra venda, mantra pra saúde. E foi recebendo todas aquelas informações e foi mudando o teu ser, né? E aí fui percebendo uma melhora, assim, sabe, da minha forma de ver, de falar, de pessoas que eu atraí, sabe, pessoas com o mesmo pensamento, isso é muito legal. O eletromagnetismo, né? Essa questão da atração, o som é muito disso também. Então, se você percebe que você não está muito bem, não está atraindo pessoas boas, situações legais, está acontecendo muita coisa ruim, passa a escutar boas músicas, bons sons, boas vibrações, né? Por exemplo, a frequência, né, de acordo com a física quântica, né, a frequência é o que te aproxima de algumas pessoas e o que te afasta de outras. Isso, é verdade. Então, se você começa tá ali interagindo, ouvindo, né, sentindo a frequência de músicas que vão te elevar, provavelmente as situações da sua vida e as pessoas que vão aparecer vão ser pessoas que estão vibrando nessa sensação. E o contrário também é verdadeiro, né? É verdadeiro, é verdade. Porque se a gente pensar que tudo é uma frequência, né? Tudo é frequência. O pensamento é uma frequência, Sim. o sentimento é uma frequência, a emoção é uma frequência. Então, se você harmonizar tudo isso, com certeza você muda o teu exterior. É verdade, você estava comentando da medicina quântica, né? E é isso, né? É questão vibracional, né? Então não tem distância, não tem... A questão é você... com que a gente está se afinizando, né? Isso faz a gente olhar também para onde a gente está se encontrando agora, né? O nosso ouvinte lá agora, qual que é a vibração que você está? Então você começa a pensar o que eu posso fazer para melhorar essa vibração, né? Então, talvez colocar uma música seja uma ótima opção, né? Sente que está desanimado, né? Procura no YouTube, procura uma... Hoje em dia a gente tem bastante acesso na internet. Isso, esses aplicativos de som, de mantras, né? Coloca mantra de cura, né? Ou hertz, frequências para melhorar a qualidade do sono. A música clássica também, né? Beethoven. Eu estava vendo um estudo dizendo que cada um desses grandes maestros, o trabalho dele está correlacionado a um anjo. Olha só, é impressionante. Então a gente, né, teve informação através do grande Newton Schultz. E ele tem um vídeo extenso no YouTube falando que cada um deles se liga a uma frequência angélica. E com todos os benefícios dessa frequência, né? Sim. Então, naquele tempo já tinha esse conhecimento da frequência do som, né? E por isso que até hoje tem, né, reverbera aí essa... É que a gente fala, né, que esse conhecimento é um conhecimento do ser mesmo, não é do indivíduo, né? É transcendental, que a gente entra em contato sim. com esse conhecimento, né, de acordo com a nossa busca. Mas internamente, o nosso corpo, a nossa essência sabe disso. Sim. Então, quando você entra em contato com essa música e tá ali ouvindo, você tá sendo beneficiado, né? Sim. E tem vários estudos, a questão da molécula da água, né? Sim, estudos de relacionamento a tratamentos. O Masaru Emoto, né? Então, que fala o poder da meditação, né? Como mudava todo o rearranjo molecular das moléculas de água. Isso. E nosso corpo é 70% água, né? Então, se eu me exponho às vibrações negativas, né? A sons, a pensamentos, então as moléculas tendem a se comportar. Elas respondem, né? Quanto aleatório. mais você tiver clarificado, né? Maior seu poder eletromagnético para harmonia. Para harmonia, para atração. Para quem nunca ouviu
essa matéria sobre o Masaru Emoto da água, eu vou dar uma explicação rapidinha aqui. Masaru Emoto, ele fazia coleta de água para fazer experimentos num laboratório, e um dos dias ele percebeu que tinha monges passeando em volta da lagoa entoando um mantra. E naquele dia ele coletou a água e ele viu que a cristalização da água era diferente da dos outros dias. Inclusive da coleta do mesmo dia um pouco mais cedo, Ele né? analisava a geometria molecular, o arranjo. E isso despertou nele a vontade de fazer medições em relação a frequências. Então, por exemplo, ele expôs água a pensamentos muito negativos, xingamentos, e ele também expôs a mesma água, né? Ele até fez esse cálculo antes, né? Sim. E fez a medição depois. Então, ele percebeu que a vibração do som, das palavras e da intenção da pessoa modificava a estrutura molecular da água. Essa frequência passava para a água, entendeu? Imediatamente. E aí, como o Rafa falou, nós somos 70% água, né, Rafa? Então imagina o que faz, né? Exatamente. O que acontece com a nossa vibração, né? É muito interessante. Então... Até uma curiosidade que hoje, conversando sobre o assunto do programa, né, minha filha falou: mãe, você sabe por que nas raves as pessoas ficam tão em sintonia? Por que as pessoas pulam e se sentem tão energizadas? Eu falei: não sei. E a Alice, né, me falou. E falou assim, porque o DJ geralmente frequencia as músicas na batida e na cadência do batimento do coração humano. Olha só, então. Então, olha que interessante, né? Sim. Você está dentro da mesma frequência da vida, porque o que representa a vida no corpo é a batida do coração. Sim. Está vivo, vamos lá ver se o coração está batendo. Sim. E a gente tem uma lembrança intrauterina desse som. Sim. Então, acredito que isso também tem a ver com o que você estava falando antes sobre... Me fugiu agora. Me fugiu que você estava falando sobre... lembrei. Sobre a sua experiência de ter feito massagem no camarote da Brahma no carnaval. Conta pra gente, Rafa. Foi impressionante, né? Fui convidado para trabalhar no Sambódromo, né? E aí eu ali no camarote Brahma fazer massagem. Como, Rafa? A gente vai fazer massagem relaxante no camarote da Brahma. Que milagre é esse? Vamos ver, conta aí. Impressionante isso. Atrás passando gaviões e na frente tocando lá o funk lá, né? Aí do lado, não sei quantas mil pessoas e a galera tudo ali na alegria. E a galera relaxando e mantendo o ritmo. Né? Qual foi o segredo, Rafa? O segredo é o quê? Existe uma massagem, né? A massagem chama massagem Ama, né? É uma massagem chinesa, né? Que dela veio o shiatsu, né? Uma massagem bem original ali. E ela a gente aprende ela com um metrônomo, naquele aparelho, né? Que dá ritmo, né? Então ela é toda feita no ritmo do metrônomo. 1h20 de massagem, toda em ritmo, né? Uma técnica de amassamento. E isso faz, né? Nossa professora explica que quando a gente mantém a mesma frequência, né? O cérebro ele relaxa, né? Então, independente. Ele vê que aquilo é seguro, você né? Conduz ele, né? Você conduz, um estímulo condutivo. Explica por que o bebê dorme quando você chacoalha, né? Aquela chacoalhadinha. Então, a massagem é toda chacoalhando o corpo, né? Então, a massagem é feita assim. Então, por mais que esteja um estímulo externo alto, você mantém um ritmo. Então, o cérebro ele entende aquele ritmo ali como um relaxamento, né? E aí os clientes ali que estavam ali, né, eles relatavam: nossa, consegui relaxar mesmo aqui, né? Alguns até dormido, até dorme, né? também, que a massagem foi a noite toda, né? Então, interessante, e ali, muito interessante. ali eu consegui, né, tirar na prova ali que funciona a massagem, funciona. Ela relaxa em qualquer lugar. Ou seja, a frequência, né, o batimento ali. Que faz toda a diferença na hora do relaxamento. Então, você pode relaxar até ouvindo um funk, até ouvindo a bateria da Gaviões ali em pleno Sambódromo. Você consegue receber uma massagem. Porque ela te faz acessar espaços interiores teus, né? Isso. Mesmo estando com o exterior bastante agitado. Sim, você consegue prestar atenção no seu corpo ali, né? Dar um ritmo pro seu cérebro, né? Então, você conseguir se educar através do som, né, para você prestar atenção para estudar, no caso também, né, para ter foco para o trabalho, você usar algumas músicas que possam... Sim, é verdade. Existem músicas que despertam, né, partes do nosso cérebro que fazem a gente estar com uma atenção mais plena, ou até ativam a própria memória, não é? Isso, hoje em dia, né, essa questão da ansiedade, né, dificuldade de ter foco, muita informação, então cuidar, né,
com os estímulos, né? As informações mudam muito rápido hoje Sim, em dia, muito, né? vídeo Você está completamente curto. atualizado de manhã, à À tarde tarde já é outra realidade, né? Sim, sim. E o José também, quando a gente vai receber um convidado aqui, a gente sempre dá uma estudada, né? E nós gostamos muito do assunto do som, e o José também já fez um tratamento muito interessante que ele gostaria de compartilhar aqui, que é a neuroacústica. A né, gente José? conheceu através mais uma vez, né, do mestre Laí Ribeiro, né, num curso que ele fez sobre câncer, e ele falou a importância do som, né, na diminuição do estresse. E aí ele declarou e colocou em prática mesmo o trabalho do professor Marcelo Peçanha, Sim. que é um brasileiro, né, um psicanalista e neurocientista, em que ele descobriu um método que chama neuroacústica. Então tem várias ferramentas dentro desse kit da neuroacústica, mas o que ele consegue fazer em linhas gerais, né, é atuar sobre a memória traumática, dessensibilizando ela e substituindo essa memória traumática por uma memória criativa, por algo novo. Então, tem várias pesquisas dele, inclusive ele tem vários trabalhos falando sobre recuperação pós-trauma crânioencefálico, síndrome do pânico, transtorno pós-traumático, aumentando a performance de atletas, melhorando a inteligência. Olha, que legal. E é um kit que você vai trabalhar com sons alternados, orelha a orelha, e ele fala de um som transiente, que eu acredito que vá de um tipo de som para outro, e inclusive em frequências de volume diferente. Isso vai trabalhando com toda a parte cerebral, melhorando o cérebro direito e cérebro esquerdo e trazendo cura. Que legal. E a gente já fez uso, inclusive, dessa ferramenta, né? Ele é um aparelhinho de MP3. de áudio, de MP3, e você coloca o fone, e aí o fone ele tem canais diferentes e você ouve o som diferentemente em cada lado do ouvido. Olha Então, só. é assim, é uma coisa interessante aí para você conhecer e para os Sim, nossos porque é ouvintes legal. também. É só procurar no Facebook, né, neuroacústica. Neuroacústica, interessante. Muito, muito relevante, E no né? YouTube você vai ver as 4 estações, né? Que ele brinca com essas 4 estações. E no kit você tem 8 tipos de sons com relação às estações. E ele fala, né, dentro do trabalho dele, que a própria pessoa vai escolher Sim. se é primavera, verão, se é verão ou outono, porque justamente ele vai procurar aquele som que ele precisa. Entendi. Que talvez no começo até incomode um pouco, mas se incomodar é um sinal que como precisa. todo o processo de cura, incomoda um pouco, né, Rafa? E você também agora está indo para uma vertente do xamanismo, né, Rafa? Sim. Fala um pouco pra gente do som do tambor no xamanismo. Então, de um tempo de março, recente, né, pra cá, o tambor, a partir de maio, eu participei de uma oficina, né, de construção de tambor, e o som do tambor, ele é impressionante, né? As batidas, né? Tem lá as 4 batidas, as 4 direções, né? Norte, sul, leste, oeste. Cada uma trabalha uma questão em particular. Cura, elevação, a busca do guerreiro, o estímulo. E é vibracional também. Então, desde aquela época, né? E né, em locais assim, em rituais xamânicos, até hoje ainda usam o som, né? E o tambor, o ritmo, né, da batida ali faz com que o nosso corpo ele reaja de uma forma impressionante. Trabalha muito na questão da batida do coração também, né? Então você consegue, né, fazer com que o corpo... Sim, a gente acaba achando uma identificação, né? Isso. E você ainda participou do processo da construção, né? Então ali vai uma entrega, né? Uma questão do sentimento ali, né? Que você coloca, você escreve dentro dele. Então todas as emoções que você põe ali na produção dele, quando você bate, ele reverbera, né? Sim, sim. Então é muito legal. Ele teve uma vivência dentro de um curso aqui em São Paulo, né, de ufologia e espiritualidade, e que um xamã, Sim. ele começou a mexer, batendo no tambor. Imagina, 300, 400 pessoas, elas estavam ressoantes com o tambor. Sim. E foi algo espetacular. É impressionante. E a gente vê toda a parte que mexe assim com o nosso desenvolvimento de espiritualidade, né? As religiões, né? Tem os louvores, tem as batidas de tambor, como a gente falou, tem os mantras, né? Então a gente percebe como o som é importante aí nesse nosso encontro, né? Então, o canto mesmo de uma música, uma música MPB, né? Isso. Aquilo vai te tocar num espaço teu que precisa ser mexido ou a ser identificado, né? Sim. Então é autoconhecimento também.
Isso é verdade. E eu queria fazer um parênteses aqui, convidar vocês para conhecer e curtir um espaço novo que inaugurou lá no Belém. É um espaço, o Rafa tá convidado também para conhecer, chama Espaço Alcalino. É um espaço de atendimento clínico e metafísico das doenças aí do aparelho digestivo. Então, te convido para entrar lá. É um atendimento totalmente diferenciado, né? É um abraço mesmo no teu ser. Então, é Espaco Alcalino no Instagram. E fica aqui o nosso convite para você conhecer lá. Tá convidado também, Rafa, legal. Quando você quiser. É um espaço super gostosinho ali, 800 metros do metrô Belém. Dá pra fazer uma micro caminhada. Bem tranquilo. Não, que legal, mas é isso aí. Muito legal. E interessante que assim, eu até lembrei do espaço, porque quando a gente chega lá, sempre tem um mantra tocando, sempre tem uma música tocando. Isso é muito importante. E isso é uma coisa interessante. Aromaterapia, né? Que é outra frequência. Pra gente pensar na preparação, né? A gente chega nesse espaço, a gente percebe que o espaço está preparado para nos receber. Isso. O mantra, a música, ela também é capaz de limpar as energias? Sem dúvida, sem dúvida. Existem várias linhas, né, de mantras, de sons aí, que tem essa questão de limpeza, né? Limpeza, de cura. Então eu no meu espaço eu sempre deixo também, né? Tô sempre com o mantra ali ligado para que possa estar transcendendo aquela energia que está no local ali, né? De quem que a pessoa vem de fora lá atrás, né? Sim, a energia de fora, né? Então, é interessante estar sempre... A gente está associado com diversas frequências, né? E eu imagino que essa espera ali sentadinho, talvez com esse mantra tocando, vai frequenciando você até para uma frequência de estar mais receptivo, já calma, de ouvir o que você precisa ouvir, de entender até o que você vai ouvir, porque a comunicação também ela é feita muito de quem ouve, né? Isso, então... Eu posso te falar tudo, se você não está preparado para ouvir, você não entende, o Gasparetto falava, né, que às vezes a gente gosta de uma pessoa, não é porque ela é bonita, ela é feia, ela é simpática, não. A vibração dela chega primeiro. E muitas vezes você se sente bem alegre antes dela chegar. É verdade. E você não presta atenção nisso. Porque o inconsciente conversa com o inconsciente, né? O inconsciente sabe tudo. É só fechar os olhos, né? Você fechou o olho e você consegue sentir uma coisa a vibração, interessante, né? Que a gente pensa em relação ao som, se a gente imaginar que um deficiente auditivo, né? Ele não está recebendo auditivamente as notas, né? A recepção sonora. Mas eu já vi em diversos lugares o deficiente auditivo falando que sente a vibração da música, a vibração do lugar, né? Então, assim, essa vibração, né? Ela deve ser captada de outra forma, né? Exatamente. Em vez dos receptores auditivos, provavelmente ele sente através do corpo. Claro, do tato, quando está em contato com algum, por exemplo, está dentro de um carro, você sente a vibração do motor, você sente. Mas como essa vibração ela alcança a gente além da nossa audição, né? Sim. Além do físico, né? Então, como toda frequência é uma onda, deve estimular o cérebro da mesma forma, né? Sim, é uma questão. Só que a gente percebe, eles percebem de uma forma muito mais sutil. Sim. Né? Então eles são pessoas que poderiam dar maior detalhamentos, né? A respeito disso. Então, o deficiente auditivo ou né, o visual, né? Eles têm uma percepção. Eu tive, né, na minha formação uma prática com cegos, né? Sim. Em esporte adaptado. Em relação às massagens, você fala? Na área da educação física, na minha primeira formação, né? Tinha uma equipe de paradesporto. E aí eles falavam, quando a gente chegava atrás deles, já sabia que era eu que estava chegando ali. Então, eles sentiam, né? Eles sentem, né? Então eles por não enxergar, eles despertam outras sensibilidades. Você sabe que eu já ouvi falar sobre isso e eu até vejo isso como verdade, até como que você está falando agora. Você sabe que os nossos sentidos, às vezes, em vez de nos ajudar, eles nos atrapalham? Acredito. Porque você vê como esse desenvolvimento dos outros sentidos ficam obscuros. Então, eu utilizo muito a minha visão, muito a minha audição, e eu não ouço, por exemplo, a minha própria intuição. E aí a intuição, né? Do que você percebe, né? Você chegou perto daquela pessoa e você já sentiu aquela vibração ali que não é legal. Só que aí você vê... Você vai muito no visual. Exatamente. Né? Aí a mente tenta corrigir, né? Não dá. Então fica aqui o exercício, a lição de casa para vocês fazerem aí. Vocês, nossos ouvintes, espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Eu quero agradecer o Rafael pela presença. O Zé também pela contribuição. E eu aguardo vocês no próximo sábado aqui na Vibe Mundial. Muito obrigado.